O que você já deixou de fazer por medo? O que você já deixou de fazer por medo do que os outros iam falar? O que você já deixou de fazer só por ser você? Eu poderia ter sido um youtuber lá atrás. Eu não fui porque medo da minha imagem, do que os outros vão falar. Hello Maris, hello Canas, de volta com mais uma sessão da trava. Eu ando bem reflexiva esses dias, eu tô perto do... Oh, meu amor! Ai, gente, desculpa, eu tenho que parar o vídeo porque meu amor na minha vida é gordo. Ai, meu Deus, como ele é gordo. Amor, Deus, que saudade, né? Você viveu a 5 minutos, meu Deus, 5 minutos é muita coisa. Ui. Eu ando bem reflexiva essas últimas semanas, não só porque está próximo do final do ano, mas próximo do meu aniversário, então é aquele momento de fazer um balanço. Neste ano, na vida, e eu tenho pensado muito sobre isso, todas as coisas que eu deixei de fazer por medo ou por apenas ser quem eu sou. Por ser uma travesti, no caso, uma pessoa trans, num país que mais mata pessoas trans no mundo. Se vocês não conhecem, esse é o Brasil. Pararam para pensar nisso? No quanto vocês já deixaram de fazer coisas só por serem vocês? Sejam vocês pessoas trans ou não, sejam vocês mulheres, sejam vocês pessoas gordas, sejam vocês pessoas com deficiência, sejam vocês pessoas com questões de saúde mesmo, que limitam vocês a fazerem as coisas. Sejam vocês pessoas pobres. As pessoas dizem que isso não traz felicidade, porém não tem como realizar muitos sonhos sem isso aqui. Como diz Cartola, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir tuas ilusões a pó. E eu tava pensando em todas as escolhas que eu não fiz e todas as escolhas que eu fiz por ser uma pessoa trans, né? Mesmo inconscientemente, antes de transicionar, as minhas escolhas já eram limitadas, porque pelo medo do julgamento dos outros, pelo medo que eu iria... Eu sabia, gente, pelo menos a minha experiência, eu sabia que eu ia transicionar em algum momento da minha vida, tá? Eu adiei o máximo que eu pude, só pude transicionar na fase adulta, tá? Já no contexto da universidade e tal, com garantias, algumas garantias sociais, mas depois de ter tido acesso ao ensino e tal. E todas as escolhas que eu fiz foi pensando na minha sobrevivência. O que eu precisava fazer para não ser tão julgada pelos outros, no que eu precisava fazer para não ser uma chacota para os outros, no que eu precisava fazer para não ser apontada, constrangida, humilhada. E eu sei que isso não é uma questão apenas de uma pessoa trans, é uma questão que muitas pessoas que não são trans, talvez você que esteja me assistindo, tenha passado por isso, né? A gente faz muitas escolhas na nossa vida pensando em agradar outras pessoas, agradar nossos pais, agradar os filhos, para quem é mãe, agradar marido, esposa, agradar as pessoas que a gente nem se importa. Tia, prima, vovó, fulana de segundo grau, agradar vizinho, agradar colegas de trabalho. E a gente tá sempre buscando agradar os outros, ou sempre buscando, melhor dizendo, não desagradar os outros. Parece que a nossa preocupação é essa. Quanto menos a gente desagradar, melhor. Ninguém quer ser uma pessoa desagradável. Só que chega um momento que a gente descobre na nossa vida, uma certa idade, o que eu poderia ter sido. Será que eu poderia ter sido um astronauta? Será que eu poderia ter sido uma bailarina? Será que eu poderia ter sido uma cineasta? Quantas coisas eu perdi, quantas coisas eu perdi se eu tivesse tanto medo de ser eu mesma, se eu não tivesse durante tanto tempo negociado a minha existência com os outros, com o mundo, se eu não tivesse durante tanto tempo negociado a minha humanidade. Deixar de ser quem você é, deixar de fazer aquilo que te faz você, é você negociar a sua humanidade, é você se desumanizar, é você deixar um pouco de ser humana. Sabia que eu não era um homem, olha que coisa louca. Mas eu sabia que eu precisava performar ser um homem para conseguir emprego, para conseguir respeito da minha família, para conseguir o amor da minha mãe, minha gente, para conseguir, sabe, a aprovação dos outros, para conseguir algum respeito. Eu aprendi isso, como eu disse, eu nasci nos anos 80, numa cidade de interior, no sertão de Alagoas. A minha geração, acredito que foi a última geração analógica, realmente. A gente cresceu no mundo analógico, no mundo computador a gente via num filme de ficção científica. Tipo, eu via computador assistindo Ali, o Oitavo Passageiro, dizendo aquelas máquinas gigantescas, pareciam um fliperama. Você que não sabe nem um fliperama, ai, por favor, tá? Vai me dizer que também não sabe o que é um vinil, não sabe o que é um disco de vinil, não sabe o que é um CD, não sabe o que é uma fita cassete. Ai, tá bom, tudo bem, tá bom, o mundo é seu. Beijo, arrasou, arrasa, a gente vai morrer, eu tô morrendo já, tchau. Pensando no passado, no hoje, em todos os momentos, né, que a gente viveu, o que a gente deixou de fazer por ser a gente. E eu acho que pra mim o momento foi o momento que eu disse não, chega, sabe, foi um momento de
e quase morte, tá? Vou colocar assim, para não ser banida aqui no YouTube. Eu decidi que eu não ia mais negociar a minha humanidade. Que eu ia ser apenas externar quem eu era e viver a vida da forma que eu queria ser. Isso é associado à coragem, a nossa, que guerreira, que coragem. Eu não acho, sendo bem sincera, que é coragem, que é ser uma guerreira. Não que não exista aí um ato de certa forma, de bravura interior. Eu acho, pra mim, pelo menos, eu não diria tanto que foi um ato de coragem, foi um ato de exaustão. Foi um momento que eu disse, chega, eu estou exausta. Eu fiz tudo para agradar a todos. As pessoas à minha volta, a minha família, a igreja, as instituições, as expectativas sociais. São poucas pessoas que importam, são poucas opiniões que importam, você parar pra pensar. Por que você vai se importar com a opinião de alguém que não convive com você, não faz parte da sua vida, ou que faz parte da sua vida numa relação superficial, sei lá, um colega de trabalho? Não deixe de fazer uma coisa pensando no que os outros vão falar. Não deixe de ser você pensando no que os outros vão falar. Eu acho muito engraçado esse meme que eu vejo constantemente na internet, né? Principalmente de homens cis héteros que colocam assim, esse daí o pai chora no banho, para se referir a um garoto mais afeminado, ou para uma travesti, ou quando é uma mulher lésbica, vergonha pros pais, sei lá, sabe esses comentários que você vê na internet? Eu acho muito engraçado. Porque a maioria de nós LGBTs, a gente faz tudo para agradar. A gente aprende desde criança que a gente tem que sacrificar a nós mesmos. Então assim, a gente está o tempo todo tentando agradar os outros, buscando uma certa aprovação externa. Pessoas LGBTs, e eu acho que em especial pessoas trans, a gente cresce realmente com um vazio emocional, muitas vezes, pelo distanciamento que nós, pessoas trans, eu acho que isso pode acontecer com outras pessoas também, que são diferentes, inseridas em contextos em que ela é a pessoa diferente. Nós, pessoas trans, a gente se destaca sendo diferente da norma muito cedo, como eu falei. Eu me destacava na infância. Claramente eu era uma criança afeminada, eu fui uma criança trans, tá? Acredite você ou não, você tem direito a suas crenças ideológicas. Porém, sua crença ideológica não muda a realidade. E a realidade é, eu fui uma criança trans. Se eu fui uma criança trans, automaticamente significa que crianças trans existem. Eu fui uma criança que tentava performar o masculino que me ensinava, mas eu não conseguia. Eu queria performar o feminino, eu era uma criança naturalmente feminina, mas eu fui punida e educada e controlada pela família, pela escola, pela religião, de todas as formas possíveis, pela mídia, de todas as formas possíveis, com todos os discursos à minha volta, para que eu me tornasse um homem. Moral da história, fracassei e estou aqui. Olha a minha cara de fracasso. Essa é a imagem do fracasso. É muito tempo, é muita energia e é muita saúde que a gente gasta tentando ser algo que a gente não é. Como teria sido diferente a minha vida? Parte da nossa vida adulta enquanto pessoa LGBT é tentar entender na gente quais partes da gente realmente representam a gente, ou quais partes de nós criamos para agradar os outros e para nos manter vivas, para sobreviver aos outros. Para que eu tivesse que agradar, para que eu tivesse que desagradar menos. E isso é um trabalho que não acaba nunca, porque você pode ter 30, você pode ter 40, você pode ter 50, 60. A gente sempre vai se pegar em algum momento da vida tentando performar para os outros. Você usa as roupas que você gostaria de usar? Você se relaciona com a pessoa que você gostaria de se relacionar? Realmente? Com as pessoas que você gostaria de se relacionar? O que você faz hoje representa você? Como você é? Como você se apresenta no mundo? Você anda, se veste, beija, transa, trabalha, pensa, escreve. O que você gostaria? Não sei. Será que em algum momento as negociações cessam? Porque viver em sociedade, de alguma forma, é continuar negociando. Né? Mas eu acho que existem níveis de negociação, existem coisas que são inegociáveis. Eu posso dizer o que para mim hoje é negociável. A minha travestilidade, a minha feminilidade, da forma que eu determino. Esta é a minha travestilidade. Esta é a minha feminilidade. Ela é inegociável. Você. O que para você é inegociável hoje? O que você já decidiu, isto eu não negocio. E o que você ainda negocia? Principalmente quando você entra nos 40, assim, que você pensa,
caramba, eu vivi uma grande parte da minha vida, eu não tô mais perto do começo, vamos, pela lógica, tá? Eu tô mais perto do final do que do começo. Então você diz, poxa, o que foi que eu fiz? O que eu realizei e o que eu não realizei? E por que eu não realizei? Pare de negociar a sua humanidade. Estabeleça limites. Coloca aí no papelzinho se for necessário. No celular aqui, no bloco de notas. O que pra mim é inegociável? Coloca aqui nos comentários, eu ia amar. Mas é tão libertador, é tão bom fazer isso. E eu tenho comemorado cada limite que eu tenho imposto. Mas assim, a opinião dos outros, eu vou ser bem sincera. Já fui tão apontada, já fui tão apedrejada que... já fui tão insultada. Eu não me importo. Comecem a pesar realmente se essas críticas, esses comentários que fazem a seu respeito, realmente no que eles mudam a vida de vocês. E no que a aprovação dos outros interfere na vida de vocês. No que o medo de não ser aprovada pelos outros vai interferir na vida de vocês. E de uma pessoa que rastejou durante quase 3 décadas da vida dela para sobreviver. A melhor coisa é não rastejar mais para sobreviver. Por favor, não aceitem estar nesse lugar como um lugar... então não vem dizer que é a zona de conforto, que vá tomar no... tem que dizer que é a zona de conforto. Obviamente é a zona de desconforto, só que a questão é que a gente está numa situação tão desconfortável, eu entendo isso, tão ruim, que a gente se sente paralisado. Que a gente não tem forças. É tão ruim, a merda, é tão mole, grudenta e amarela, que a gente não consegue se mexer, tá paralisada por ela, tá completamente submersa num rio de bosta. Só que a gente precisa nadar, a gente precisa dar um jeito. É difícil e dói, tá bom? Mudar dói. Não existe mudança fofinha, alegre e feliz. Você vai chorar, você vai se sentir um lixo, você vai se sentir um fracasso, você vai ter vergonha de você mesma, mas isso passa, tudo isso passa. Sabe o que não passa? A satisfação de tomar a sua vida nas próprias mãos. A satisfação de não se rastejar mais para agradar ninguém. A satisfação de não depender da aprovação dos outros. A satisfação de saber assim, fulano falou isso e aquilo de você. E você dizer assim, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Deixem aqui nos comentários a experiência de vocês, os questionamentos de vocês e sugestões para outros vídeos. Vocês gostam desse formato de vídeo? O que é ser livre? Liberdade é não ter medo, disse a poeta, musicista Nina Simone. Livre não sou, pero eu não sou aquela prisioneira mais que eu fui um dia. Se esse conteúdo de alguma forma foi útil para você, dialogou de alguma forma com você, deixa a sua curtida, se inscreve aqui no canal. Um beijão. Até a próxima sessão da Trava. Liberdade, o que eu desejo ainda não tem nome. Dane-se.